No vídeo de hoje vamos falar sobre a depressão pós-cirurgia bariátrica. Tem se sentido mais deprimido, desanimado ou teve até um diagnóstico mesmo de depressão? Não perca esse vídeo que a gente vai entender um pouco mais do que pode estar acontecendo com você. Olá, eu sou Vanessa e esse é o Projeto Bariátrica. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Claro que antes de começar o assunto, já vou te lembrar de deixar o seu like, de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com quem fez a cirurgia, com quem tem essa dúvida, porque é algo recorrente. E algumas dessas coisas que a gente vai falar um pouco hoje, desses sintomas, não só sobre a depressão, mas alguma série de coisas que pode estar acontecendo com você e você não percebe. Isso pode ser uma queixa sua, pode ser uma queixa de algum amigo, algum colega, algum familiar seu. Então manda para essa pessoa também se informar. Isso é o nosso maior objetivo dentro do canal e eu quero ajudar vocês com relação ao cuidado da sua própria saúde. Bom, e aí, pessoal, o que a gente precisa entender? Primeira coisa que eu quero trazer, eu quero falar um pouco mais sobre a depressão pós-cirurgia bariátrica. Não é um diagnóstico de depressão pré-cirurgia, tá? A pessoa que já possui, já faz o tratamento, já tem o seu acompanhamento com o psiquiatra, com o psicólogo, com os seus médicos, é fundamental que depois da cirurgia bariátrica mantenha esse acompanhamento e, claro, com alguns pontos importantes que eu também vou colocar hoje. Mas se você é uma pessoa que não tinha depressão antes da cirurgia bariátrica, era uma pessoa muito ativa, muito pra frente, estava sempre muito hiperativa às vezes, e agora sente que tá tudo muito diferente depois da cirurgia, fique atento porque podem ser algumas deficiências. E isso, gente, eu estou falando porque são coisas fáceis de serem corrigidas, tá bom? E aí o primeiro ponto que a gente precisa entender. Eu vou falar sobre 4 principais nutrientes que faltam depois da cirurgia bariátrica e podem estar associados a esses sintomas, tá? Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer e saber, pessoal, é olhar os exames com bastante atenção. Tanto com o seu cirurgião, quanto com o endocrinologista, quanto com o nutricionista, mas uma equipe especializada em bariátrica. Por quê? Porque depois da cirurgia, pessoal, aquele valorzinho de referência que vem dos laboratórios nem sempre vai ser o melhor parâmetro para o paciente que fez a cirurgia bariátrica. Porque a gente já sabe que vai ter uma perda, a gente já sabe que não tem uma absorção dos nutrientes. E aí, às vezes, aquele parâmetro aparentemente estaria normal, mas aquilo ali já é suficiente para trazer alguns dos sintomas, tá? Então, mantenha os seus exames, as consultas atualizadas. Não ache que é bobeira se você está apresentando sinais como desânimo, falta de vontade de sair da cama, de levantar da cama, trabalha com muito mais esforço do que você trabalhava antes, tem ficado cansada com coisas que antes já não eram um problema. Então já você fazia atividade física e de repente começou a ficar mais cansada, mais desanimada, sem vontade para nada, tá apresentando muita insônia, tá se sentindo realmente mais deprimida, mais angustiada, tá se sentindo muito realmente desanimada, eu falo aquela vida um pouco cinza, apesar de às vezes não ter nada aparentemente causando isso. Porque, obviamente, alguns problemas, algumas situações podem deixar a gente também assim, né? Aconteceu um problema sério na minha família, ou então faleceu alguém que eu gostava muito, que eu amava muito. Existem situações que naturalmente vão trazer esses sintomas. Mas agora, se você percebe, fala assim, Vanessa, não tem nada que seja justificável para a apresentação desses sinais e sintomas. Então, a gente precisa ficar de olho realmente nesses exames e nessas deficiências, porque isso pode estar levando a uma piora, uma causa desses sintomas. E é muito comum, pessoal, e aí por que eu quero que vocês tenham atenção e procure sim também o psicólogo, o psiquiatra, mas não deixa de relatar que você é bariátrico e levar os exames. Porque eu já tive muitos pacientes que, por exemplo, estavam tendo esses sintomas, procuraram um psiquiatra, ajustaram medicações ou iniciaram o uso de medicações próprias para o tratamento e ainda assim não estavam vendo evoluções. Por quê? Porque precisava de corrigir outra causa, que é a causa da deficiência
desses nutrientes. Então, isso é fundamental, que vocês conheçam o corpo de vocês, entendam um pouco mais, né, sobre o que está acontecendo e também tenham uma dimensão e uma noção de quais os nutrientes principais a gente precisa ficar de olho, ter uma reposição. Porque às vezes, pessoal, só o polivitamínico não vai ser suficiente. Às vezes, a B12 injetável, que é ela que eu vou falar agora para vocês, de 3 em 3 meses, está sendo um período muito espaçado. Precisa, às vezes, ser num intervalo menor. Então, vocês precisam também ter essa atenção, esse olhar com a sua própria saúde. E aí, quais são os 4 principais nutrientes que eu quero que vocês fiquem de olho no exame de vocês? E se não tiver, na próxima consulta, já pede um médico ou equipe para solicitar esses exames, que é a B12, a vitamina D, o zinco e o magnésio. E aí, como eu falei, pessoal, os valores de referência para bariátricos são um pouco maiores. Então, às vezes eu vou olhar minha B12 lá, tá 400 e ainda tá dentro do valor de referência, mas para um bariátrico, o ideal seria que no mínimo ela estivesse acima de 500, mas o ideal aí, por exemplo, acima de 600. E às vezes ela estar ali a 400 já está sendo suficiente para trazer alguma alteração, tá? Algum sintoma ou alguma piora dessas questões. E aí, para isso, é fundamental uma suplementação e uma suplementação adequada, tá? Como eu falei, às vezes só o polivitamínico, a gente, não vai ser suficiente. Às vezes a gente precisa suplementar mais alguma coisa, uma dosagem um pouquinho maior, ou até uma troca de um polivitamínico para um polivitamínico mais específico, para que a gente possa minimizar essas intercorrências ou esses sinais e sintomas. E outros 2 pontos extras para ajudar a gente a ter uma melhora, tanto no tratamento, né, da depressão, quanto na deficiência desses nutrientes, são 2 questões que já estão estudadas há muito tempo, já temos artigos científicos relacionados a isso, sobre a importância da atividade física e do sono, tá? E aí, pessoal, lembrando que a atividade física é algo que tem que também ser regular. Não é só fazer uma caminhadinha de vez em quando, de tempos em tempos. É uma atividade física, principalmente se for possível, intensa, de uma boa intensidade e com frequência. O ideal que eu falo com os meus pacientes é que seja todo santo dia. É só a gente pensar. A gente come quantas vezes na semana? A gente dorme quantas vezes na semana? Quando tem que tomar remédio, a gente toma remédio quantas vezes na semana? Todos os dias. E por que atividade física a gente só vai fazer 1, 2, 3 vezes na semana? Faça exercícios todos os dias. Claro que adequado à sua realidade, e não é fazer, né, gente, crossfit, por exemplo, de segunda a segunda, mas eu posso ir intercalando uma natação ou uma caminhada, posso fazer alguns dias de mais intensidade e alguns dias mais leves, mas procure também um profissional para te orientar o melhor exercício, a melhor intensidade do exercício. Mas esses 2 outros pontos também são fundamentais dentro do tratamento da depressão. Isso já é conhecido. Mas se você fez a cirurgia bariátrica e teve esse diagnóstico depois da cirurgia, fique muito atento com esses nutrientes, porque pode estar associado a uma falta. Não estou falando que não vai existir. E claro, gente, que esse diagnóstico de depressão precisa ser dado também pelo médico, pelo psiquiatra, pelo psicólogo. Não é o meu papel aqui. Aqui eu estou falando mais do ponto de vista nutricional, mas que nós já sabemos, já existem também esses estudos científicos relacionando a falta de B12 com a depressão. Então, eu quero que vocês fiquem ligados, fiquem atentos, façam os exames de vocês. Eu acho que isso é o que eu mais falo nesse canal, para vocês não deixarem de fazer seus exames de sangue, para a gente entender como que tá a saúde, o corpo e o funcionamento de vocês, para que vocês melhorem rapidamente aí do que tiver trazendo, né, de intercorrências, dificuldades para vocês, tá bom? Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Como eu falei, não esquece de deixar o like, comenta se você teve uma experiência dessa, se você passou por isso ou conhece alguém que passou. A ideia dos nossos vídeos é que a gente possa também criar uma comunidade, um momento de interação. Então, se isso aconteceu ou está acontecendo com você, coloca aqui nos comentários para a gente entender e poder ajudar ainda mais e ser uma referência para outras pessoas também. E até o nosso próximo vídeo.